Olá, bem-vindo ao canal Materialismo Militante. Estamos continuando o estudo de 60 clássicos do marxismo, capítulo por capítulo, e hoje vamos continuar o estudo deste livro, do Plekhanov, Ensaio sobre o Desenvolvimento da Concepção Monista da História. Hoje vamos estudar o quarto capítulo, que versa sobre a filosofia idealista alemã, principalmente sobre o seu ápice, que foi o sistema de Hegel. Com a sua dialética, ele deu uma contribuição muito importante para o marxismo, e é isso que a gente vai ver hoje. Para saber o que é a dialética e as contribuições de Hegel para o marxismo, nos acompanhe até o final e não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, e vamos lá. Hoje a gente vai estudar a filosofia idealista alemã, mas mais especificamente as contribuições de Hegel, que foi o grande ápice aí da filosofia idealista alemã, quando ele sistematizou a dialética. Para Hegel, era metafísico todo aquele que imaginava os objetos condensados, separados uns dos outros, prontos e acabados. Esses objetos não tinham ligação entre eles e não havia como passar de um a outro. Ele, pelo contrário, vai unificar todos os objetos num processo de devir histórico, de movimento. Nesse sentido, todos os objetos estão ligados uns aos outros. A dialética, segundo Hegel, é o princípio de toda a vida. A própria vida, muitos imaginam, se opõe à morte de uma forma absoluta, ou seja, estamos vivos e em um determinado momento vamos estar submetidos à lei da morte. Já Hegel não vê assim, ele vê na própria vida um germe da morte. A vida contém a morte dentro de si mesma. Todo fenômeno é contraditório em si mesmo, no sentido de que ele contém dentro de si mesmo aquilo que vai negar a si mesmo, aquilo que vai o destruir. A destruição deste fenômeno não é algo que está fora dele, mas está dentro dele mesmo. E é no seu próprio movimento de desenvolvimento é que leva à sua destruição. Ou seja, para Hegel é próprio do finito transformar-se no seu contrário. Todo fenômeno se desenvolvendo no seu limite se nega a si mesmo, se transforma em outra coisa, em outro fenômeno, distinto dele mesmo. Mas isso não quer dizer, por exemplo, como alguns evolucionistas pensam, que é apenas um movimento quantitativo. É como se, por exemplo, a morte já estivesse pequenininha dentro da vida e ela fosse crescendo, 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 enquanto a vida fosse desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. Ou seja, seria um movimento meramente quantitativo. Segundo Hegel, a quantidade se transforma em qualidade e vice-versa. Essa passagem da qualidade significa uma ruptura. Surge então um fenômeno novo, distinto daquele primeiro, com novos aspectos, com nova forma de ser. Por exemplo, a livre concorrência. A livre concorrência, ela é o fenômeno em que um capitalista tenta, através da concorrência, destruir outro capitalista e se apoderar assim do mercado. Este desenvolvimento da livre concorrência leva inevitavelmente ao surgimento do monopólio, que é o contrário da livre concorrência. Outro exemplo, todo mundo acha justo que o produto do seu trabalho seja usufruído por você da maneira que você quer. Isso é um princípio da justiça. Mas, se eu, com esse produto do meu trabalho, compro a força de trabalho de outra pessoa, eu estou comprando uma mercadoria distinta, capaz de produzir trabalho. Então, utilizando os meus recursos de forma justa, eu acabo por produzir uma injustiça, pois estarei explorando a partir daí o trabalho de outra pessoa. Ou seja, com o produto do meu trabalho, passarei então a me apropriar do trabalho de outra pessoa. Tem até uma expressão em latim que versa exatamente sobre isso, né?
Justiça extrema leva a injustiça extrema. No mundo físico, e principalmente a química, ela exemplifica a dialética e essa lei da transformação da quantidade em qualidade de uma forma bastante clara e límpida, né? Por exemplo, qual é a diferença entre o oxigênio e o ozônio? O oxigênio são dois átomos de oxigênio, enquanto o ozônio são três. O oxigênio é base fundamental para a nossa respiração e para a vida dos seres vivos. Já o ozônio, ele mata. Uma pessoa submetida a uma proporção grande de ozônio, ela morre. Ou seja, apenas uma adição de um átomo de oxigênio à molécula de oxigênio transforma essa molécula, então, numa molécula de ozônio, com características e aspectos novos. E a química tem muitos outros exemplos nas séries de carbonos e de ácidos, ou seja, uma mesma molécula formada por carbono, modificada a quantidade desses carbonos, vai adquirir uma propriedade física completamente distinta umas das outras. Ou seja, a dialética ela é exemplificada por toda a natureza que nos rodeia. É um fenômeno que versa sobre toda a transformação do mundo físico, do mundo humano, do mundo em geral. Afinal, tudo que nos rodeia está submetido ao movimento. E a dialética é exatamente a lógica que busca compreender o movimento. E qual é a base do movimento? É a contradição. Um objeto ele só se move porque ele está e não está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Porque se ele estivesse apenas em um lugar, ele não estaria em movimento. Ele estaria paralisado. É a contradição que é a base do movimento. Continuando o estudo desses 60 clássicos, a gente vai abordar várias vezes o que é dialética. Por exemplo, outros textos vão nos explicar as leis da dialética, que consistem basicamente em três, né? Não apenas na transformação da quantidade em qualidade, como a gente já explicou aqui, mas na negação da negação e na interpenetração dos contrários. Ou seja, todo ser unitário, toda unidade consiste numa interpenetração de contrários. Como a gente vê, e muita gente deve estar se perguntando, mas cadê a tese, a antítese e a síntese? Esse texto do Plekhanov, que é um texto polêmico com sociólogos subjetivos da Rússia do seu tempo, já colocavam essa questão da tríada, ou seja, da tese, da antitese e da síntese, como fundamental do sistema de Hegel. E é o que a gente ouve, todo mundo que se depara com a dialética na academia, na universidade, basicamente se depara diante dessas ideias. Mas essa tríada não é distintivo do sistema de Hegel. Tanto é que ela já existe antes de Hegel em Fichte, um outro idealista alemão. Para Hegel, em nenhum momento ele utiliza essas afirmações, essa ideia de tese, antítese e síntese, como argumento do seu sistema. Ele é apenas uma abstração das leis do movimento. E não é distintivo do sistema de Hegel a aplicação da tese, da antitese, da síntese como argumento para explicar nada. Não é próprio do hegelianismo essa ideia. As ideias próprias de Hegel consistem exatamente na explicação das leis da lógica dialética. E não é uma lei a ideia de tese, antítese e síntese. É apenas uma abstração das leis em geral. Por exemplo, uma semente, um grão, ele, ao se desenvolver, ele nega-se a si mesmo, como é próprio do finito, e a gente já viu isso. Ele nega-se a si mesmo quando ele se transforma no quê? Numa planta. Por que ele nega-se a si mesmo? Porque ele deixa de ser uma semente. Enquanto semente, ele passa a ser outra coisa, outro fenômeno. Então há um processo de negação. Já a planta se desenvolve e se diferencia em vários órgãos. Num determinado momento, ela vai ser negada pelo fruto. E o fruto contém N sementes. Ou seja, a gente pode descrever o desenvolvimento de uma planta como se fosse uma tese, uma antítese e uma síntese. Ou seja, a síntese ela contém os elementos anteriores, mas numa escala maior, numa escala mais desenvolvida. Afinal, uma planta
produz muito mais sementes, enquanto ela surgiu apenas de uma semente. Mas a tese, a antítese e a síntese não são argumentos explicativos para o desenvolvimento da planta, para o entendimento da planta. Não explica nada. Inclusive, um dos polemistas de Plekhanov vai dizer que muitas das coisas não se desenvolvem apenas numa tríada. Muitas das coisas não se desenvolvem apenas como numa tricotomia, mas numa tetracotomia. E aí Plekhanov ironiza o oponente, mostrando que o próprio Hegel havia dito na sua enciclopédia que às vezes não apenas em tetracotomia, mas muitas mais dicotomias. Ou seja, essa ideia da tríada não é um princípio fundamental para o sistema de Hegel, como muitos aí escolásticos, secundaristas, que aprenderam Hegel apenas de alguns manuais, imaginam. Diz Plekhanov que o próprio distintivo do sistema de Hegel é a análise minuciosa do objeto, um máximo escrúpulo em relação ao objeto, o estudo desse objeto em todas as suas circunstâncias, em todo o seu meio concreto, em todos os momentos. Ou seja, a gente vê o objeto de todos os pontos de vista possíveis. Como ele se submete num determinado meio, como ele se submete em outro meio, como ele está num determinado momento, como ele está em outro momento, qual a relação que ele estabelece entre os vários objetos que estão ao seu redor. Ou seja, é depois de ter todas essas relações de um objeto é que a gente conhece um objeto. Vai dizer Engels que o fundamental do sistema de Hegel é pela primeira vez na história ter visto um fenômeno do ponto de vista do futuro, do ponto de vista do seu nascimento e da sua destruição. Ou seja, a gente vê um objeto em todo o seu movimento, nunca paralisado, nunca parado. Ou seja, como se a gente tirasse uma foto e descrevesse essa foto. Não, é preciso gravar um filme a partir desse objeto. Como esse objeto nasce, como ele se desenvolve, como ele é destruído. Todas as circunstâncias em quais ele é submetido, as relações que ele estabelece. Ou seja, é uma análise minuciosa dos vários pontos de vista a partir daquele objeto. E aqui a gente chega à contribuição do idealismo alemão para essa discussão contínua que a gente tem feito desde o primeiro capítulo, com o materialismo francês do século XVIII, com os historiadores franceses da Restauração e com os socialistas utópicos. Porque, como a gente viu, todos eles, no final das contas, acabavam por encontrar uma natureza humana. E no sistema de Hegel, tudo está em movimento. Tudo está submetido a uma variação. Ou seja, não existe para o sistema de Hegel uma natureza humana inata. Não existe uma natureza humana imutável. E se não existe uma natureza humana imutável, se tudo nasce, tudo morre, tudo se altera, não existe a possibilidade de encontrar uma legislação perfeita para todos os povos e todos os tempos. Ou seja, a filosofia de Hegel acaba por destruir completamente a possibilidade da utopia. Porque um determinado sistema político, ele é próprio daquele momento, daquela época histórica e daquele povo. A verdade para Hegel é sempre concreta, nunca abstrata. Ou seja, um sistema ele é válido para um determinado povo num determinado momento, mas já não é para outro povo naquele mesmo momento histórico e muito menos será próprio para outro momento histórico. Ou seja, para cada povo, para cada tempo existe uma legislação perfeita para aquele momento. Mas isso não pode ser deduzido a partir de uma natureza humana imutável que ela nem existe. Segundo a lógica dialética, segundo o sistema de Hegel, tudo está bem para aquele momento. Por quê? O sistema político ele é reflexo daquele momento histórico. Outra contribuição que a dialética vai dar para todo esse desenvolvimento da concepção monista da história é a ideia, então, de que a opinião não governa o mundo. O mundo ele é governado por leis do seu próprio movimento. E a própria opinião pública ela é governada por leis. Mas essas leis, elas são as mesmas que regem o movimento dos astros.
E os astros se submetem a essas leis sem delas ter noção nenhuma. Da mesma maneira, a humanidade faz o mesmo. Ela é regida por leis que muitas das vezes, e a maior parte das vezes, não conhece. Mas isso não significa que ela não esteja sendo regida por leis. Pelo contrário. Enquanto as filosofias anteriores de Hegel viam uma filosofia a outra como certa ou errada, Hegel vai ver uma filosofia como reflexo do seu tempo. E ela, ou seja, ela é verdade para o seu tempo e torna-se mentira para outro tempo. Cabe à dialética, então, estudar o porquê que aquela filosofia é verdadeira para aquele momento e porquê ela deixa de ser verdadeira em outro momento. E aqui aquele adágio famoso de que a coruja de Minerva só voa à noite, ela é fundamental. Por quê? Diz Plekhanov. Quando a humanidade, os homens, começam a refletir sobre o seu regime social, é porque aquele regime social já existe há bastante tempo e já cumpriu a sua tarefa histórica e está prestes a modificar-se. E quando surgir outro regime social, as pessoas só vão conhecer esse regime social de verdade quando ele estiver prestes a desaparecer. Ou seja, aqui entra uma das concepções que Marx vai tornar famosa. A consciência é sempre um reflexo tardio do movimento da realidade. Mas o Hegel não via dessa maneira, porque ele era um idealista. Ele via essa filosofia para cada seu tempo como uma etapa do desenvolvimento da ideia absoluta. E aí, muita gente, diante dessas colocações, deve estar se colocando, mas então o homem não age de uma maneira livre, consciente? Onde fica a liberdade se a gente é regido por leis? E muita gente que se diz marxista se debate nisso de uma forma metafísica absurda, opondo a necessidade da lei à consciência livre dos homens. Como se ser livre seria ser arbitrário, seria agir sem nenhuma lei que rege esse movimento. Enquanto os dialéticos, eles veem na necessidade a única base sólida para a liberdade. O movimento consciente dos homens é apenas um reflexo de um movimento necessário dos homens. Uma coisa não se opõe à outra. Por exemplo, o Plekhanov vai colocar aqui a famosa questão de que a minha liberdade está limitada pela liberdade dos outros. Então, se eu quero tomar uma iniciativa, a minha iniciativa estará obstaculizada pela iniciativa consciente de outros homens. Então, como resolver este conflito? A única maneira que eu tenho para garantir que a minha liberdade seja respeitada é que essa iniciativa esteja calcada no movimento necessário para os outros homens. Se a minha liberdade se opor à liberdade dos outros, a minha liberdade vai estar totalmente paralisada, porque os outros vão paralisar essa minha liberdade. Ou seja, a única maneira de resolver esse conflito é de que o meu desejo esteja coligado, baseado no movimento necessário para todos os homens. Ou seja, para os idealistas alemães, a necessidade é o penhor mais seguro para a garantia da minha liberdade. Imaginar algo arbitrário da minha cabeça e tentar implementar no mundo real não vai me levar a lugar nenhum. Por exemplo, eu posso ser livre para pular de um prédio. Mas pular de um prédio vai fazer com que eu morra, ou seja, deixe de ser livre. Então tendo a consciência da lei da gravidade, ou seja, tendo consciência da necessidade de que pular de um prédio vai me prejudicar, é a maneira de garantir a minha liberdade de não pular do prédio. E se eu pular do prédio, saber que eu vou morrer. Se eu não sei o que vai acontecer, eu não sou livre para fazer. Eu sou apenas um móvel de forças ocultas. Ou seja, ser livre é ter consciência da necessidade que move as leis do movimento. E aqui o Plekhanov cita o exemplo de Roma, né? Os latifundiários romanos, eles agiam de uma forma livre,
na expropriação dos outros camponeses para aumentar o seu próprio patrimônio e transformando assim os demais em proletários. Mas eles não eram conscientes de que esse movimento livre deles levaria ao final da própria Roma. Ou seja, eles, querendo perpetuar o seu império, cavaram a sua própria cova. E aqui tem um trecho muito interessante que eu vou citar, que mostra a importância dessa relação entre a necessidade e a liberdade, inclusive para aqueles que querem transformar o mundo. Porque, como a gente viu no vídeo passado, os socialistas utópicos caíam nesse mesmo erro de imaginar livremente, ou seja, arbitrariamente, um projeto ideal de sociedade, mas não encontravam os meios necessários para a sua realização. Ou seja, eles eram completamente livres na sua iniciativa prática, mas essa iniciativa prática era a todo momento paralisada pelo mundo prático real. Ou seja, como ser livre se você não consegue fazer aquilo que você quer fazer? Se você não consegue fazer o que você quer fazer, você não é livre. Você tem apenas uma ideia vã do que seria ser livre, mas você não consegue realizar essa liberdade. Por quê? Porque essa liberdade não está calcada numa necessidade. E aqui então vamos ao trecho. Ele é um pouco longo, mas ele é muito importante para o entendimento do que a gente está discutindo e inclusive para as conclusões a que Marx vai chegar. Para a famosa praxis, né? As livres ações conscientes dos indivíduos engendram necessariamente consequências inesperadas para eles, imprevistas e que atingem toda a sociedade, isto é, agem sobre o conjunto das relações entre indivíduos. Do domínio da liberdade, passamos assim para o da necessidade. Se estas consequências sociais não premeditadas de ações individuais chegam a mudar o regime social, novos fins individuais se apresentarão aos homens. A sua livre atividade consciente revestirá necessariamente um novo aspecto. Do domínio da necessidade, voltaremos ao da liberdade. Todo o processo necessário é um processo submetido a leis, imprevistas dos homens, mas necessariamente provocadas pelas suas ações. As mudanças das relações sociais operam-se, evidentemente, segundo certas leis. A filosofia teórica deve descobri-las e, evidentemente, acontece o mesmo em relação às mudanças introduzidas por esta modificação das relações sociais, nos fins individuais, na livre atividade dos homens. Noutros termos, a passagem da necessidade à liberdade opera-se assim segundo outras leis que podem e devem ser descobertas pela filosofia teórica. Uma vez cumprida esta tarefa, a filosofia teórica terá fornecido uma base sólida e inteiramente nova à filosofia prática. Uma vez conhecidas as leis da história das sociedades, posso agir sobre o seu curso desta história em função dos meus fins. Ou seja, se o entrechoque dos indivíduos produz algo inesperado, como que eu posso transformar o mundo? Eu posso transformar o mundo se eu entendo as leis necessárias que resultarão deste entrechoque. Ou seja, é na resultante, conhecendo a resultante desse entrechoque, eu miro os meus fins nele e consigo sucesso. Ou seja, os idealistas alemães, eles mostraram que eles resolveram o problema da liberdade e da necessidade, eles colocaram o problema de que a transformação consciente do mundo é possível desde que eu deixe de procurar a natureza humana, deixe de estudar e tentar entender o que é a natureza humana, para entender a natureza das sociedades, para entender as leis que regem a sociedade e agir no movimento destas leis. Ou seja, se eu conhecer as leis necessárias da transformação da sociedade, a minha ação, se ela estiver conforme este movimento, ela será livre.
a dialética ela resolve um problema que foi enfrentado pelos socialistas utópicos, porque eles buscavam um dever ser, mas um dever ser que estava oposto, em contradição com o que está aí, e fracassavam. Enquanto Marx vai procurar no estar aí, ou seja, na maneira como a sociedade vive, na maneira como a sociedade age, o movimento que vai negar a ela mesma. Porque existe dentro da própria sociedade algo que nega ela mesma. Como a gente viu, da mesma maneira que a livre concorrência leva ao seu oposto, ou seja, ao monopólio, o monopólio desenvolvido ao seu extremo leva ao fim da propriedade privada. Ou seja, é do próprio movimento da sociedade capitalista que surgem as forças que vão levar ao surgimento de uma nova sociedade. Encontrando essas forças, eu acho, de uma maneira livre, consciente, que esse movimento necessário existe e vai levar à vitória, e acelero este processo. No próximo capítulo, então, a gente vai estudar como Marx vai sintetizar todas essas contribuições que a gente estudou até aqui, ou seja, dos materialistas franceses, dos historiadores franceses da Restauração, dos socialistas utópicos e do idealismo alemão, como ele vai resolver todos esses problemas de uma forma praticamente simultânea e vai criar dos sistemas teóricos mais potentes que a humanidade já viu. Uma arma muito importante para todo revolucionário que quer colocar abaixo esse regime de exploração do homem pelo homem. E a gente se vê na próxima semana e até lá. Abraço.